Boa noite, gente. Hoje é um dia gostoso, é o dia em que a gente comemora a ressurreição de Jesus. É um dia de uma grande notícia essa de Jesus estar vivo. Quando a gente se reúne assim, a gente se reúne para adorar um Deus que está vivo. É uma pessoa, é aquele que cuida de nós e nos conhece. Que privilégio esse! Vamos então abrir a Bíblia no texto onde nós vamos meditar nessa noite, Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículos 5 e 6. Diz assim: As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua palavra que é santa, diante do Senhor que é santo, e todos nós aqui somos conhecidos pelo Senhor. Nossas vidas, todos os nossos atos, nossa história está patente aos teus olhos, talvez mais transparente do que para nós mesmos. Então nós te pedimos, fala conosco por meio da tua palavra. Toca nossos corações, nossas mentes, como só o Senhor pode fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero falar sobre o seguinte tema: a vitória sobre a morte. Hoje pela manhã, na escola dominical, eu falei sobre o verdadeiro sentido da Páscoa. E hoje, agora à noite, quero falar sobre a vitória sobre a morte. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Na manhã da ressurreição, algumas mulheres, bem provavelmente pela madrugada, foram até o túmulo de Jesus, onde Jesus havia sido sepultado, o grande mestre. E os discípulos não haviam entendido direito a mensagem de Jesus que ele seria morto e ressuscitaria. Essas mulheres foram lá, mulheres zelosas, mulheres com uma sensibilidade talvez maior do que a nossa, nós que somos homens. E elas foram para preparar o corpo, como era costume do judeu, elas levaram especiarias, perfumes e tudo mais. Naturalmente foram caladas pela madrugada, entristecidas pelo fato, e quando elas chegam lá, Jesus não está no lugar. Elas veem anjos. Coração estremecido, elas então buscam compreender o que está acontecendo. No conceito judaico da época, o corpo nosso era abandonado pela alma, ou o espírito, tanto faz, depois do terceiro dia. Eu creio que por isso que elas estavam ali. Jesus foi crucificado, morto na sexta, passou sexta para sábado, sábado para domingo. E elas foram lá. E Jesus não estava mais lá. Nem a alma, nem o corpo. E diante desse acontecimento, a gente percebe que a ressurreição, o viver novamente, é a base do evangelho cristão. Aquilo que a gente conhece como cristianismo é sustentado ou cai por essa doutrina da ressurreição. E a ressurreição aqui é confirmada no texto que nós lemos. E eu quero tirar aqui alguns ensinamentos, pelo menos 3 verdades que a gente pode tirar desse texto aqui e que é importante para a vida de qualquer ser humano. A primeira verdade, a ressurreição confirma quem Jesus é. Vejam, a ressurreição prova que Jesus é o Filho de Deus.
Durante o ministério, enquanto Jesus estava vivo antes da crucificação, ele muitas vezes fez afirmações extraordinárias. Ele foi o primeiro judeu que teve a ousadia de dizer que era filho de Deus. Isso era um desrespeito, um impropério lá para o povo judeu. E Jesus fez isso, eles quiseram até apedrejar Jesus por causa disso. Jesus curou tudo quanto foi tipo de doença. E Jesus não tinha falha nisso, não. Cada vez que ele abria a sua boca ou estendia as suas mãos, ele curava, ele mudava, ele transformava, ele curou pessoas que estavam mortas, ressuscitaram como Lázaro, já estava morto há alguns dias. Jesus, quando ele mesmo ressuscita, tendo falado algumas vezes, eu irei ressuscitar. Depois que me matarem ao terceiro dia, ele prova, eu sou de fato o Filho de Deus. É a prova inconteste, não tem jeito. Quando eu olho para a história, esqueça o Evangelho, esqueça a Bíblia. Quando você olha para a história testifica que Jesus existiu, morreu e ressuscitou. Você pegar o calendário que você usa hoje, que eu uso, nós vamos ter lá 2026, depois de Cristo. E tantas outras provas. É muito mais provado que Jesus existiu e ressuscitou do que Platão tem existido. Vocês sabiam? Platão tem pouquíssimos escritos dele e que nós, com muita fé, cremos que são deles mesmo. Pertence a Platão. Mas se essas afirmações que Jesus fez, elas fossem falsas, ele ia ser só mais um líder religioso, um fanático que dizia um monte de coisa, que fez alguns sinais, não sabemos como, mas que estava lá no túmulo morto. Só que até o dia de hoje, se um de nós for até Israel, nós vamos conhecer o local onde Jesus foi sepultado, e lá não tem nem ossos, nada, porque ele não está lá, ele está vivo. A ressurreição mudou todas as coisas, porque as palavras de Jesus se cumpriram. Deus confirmou publicamente a identidade do Filho quando ele o ressuscita dos mortos. E ele ressuscita Jesus dos mortos para viver para sempre. Se você olhar na Bíblia, lá no Antigo Testamento, nós vamos encontrar 2 ressurreições e no Novo Testamento 3. E todos eles morreram outra vez. Jesus, não. Ele foi ressuscitado dos mortos para viver eternamente. Em 1969, o astronauta Neil Armstrong, ele ficou conhecido no mundo todo, porque em uma missão espacial, a primeira, Apollo 11, ele pôs os pés na Lua. Eu acho interessante, eu conheci um homem em Minas Gerais, chamado, era o apelido dele, Torrão. E o Torrão era conhecido num lugarejozinho que nós morávamos, porque ele dizia a seguinte frase: eu não acredito que o homem foi para a Lua. E muitas pessoas eu já ouvi falar isso. Mas esse astronauta foi, e agora nós estamos tendo uma outra missão que fica comprovada, a possibilidade do homem ir à Lua. Mas quando foi, era um estrondo. O mundo parou para assistir a cena do homem chegando à Lua. Tudo que os cientistas estudaram, todas as teorias elaboradas, foram confirmadas quando eles pisaram pela primeira vez na Lua. Quando Jesus ressuscita dos mortos, todas as profecias bíblicas se cumprem em Jesus. O túmulo vazio é a assinatura de Deus, dizendo: este é o meu filho amado, e ele está vivo. Mas, em segundo lugar, a ressurreição garante o nosso perdão.
Vejam, ele foi entregue à morte, Romanos 4:25, por causa dos nossos pecados, e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. Jesus, ele precisou ir para a cruz porque alguém precisava pagar o preço, alguém precisava assumir a conta, e o ser humano não podia. Eu estava refletindo sobre isso e pensando, puxa vida, quanta gente já existiu antes de nós? Quantas pessoas existem hoje? Nós temos um mundo aí com mais de 8 bilhões de pessoas. Quantas ainda existirão, provavelmente? Mas daí eu imaginei, eu quero olhar só para a minha vida, só para a minha mesmo. Desde que eu nasci, desde que eu fui concebido, os meus primeiros meses de vida, depois primeiros anos. Gente, o que eu já fiz de coisa errada, eu não sei vocês. Mas eu creio que a vida de todo ser humano não é muito diferente. Nós não temos possibilidade de chegarmos na presença do tribunal de Deus, na presença de Deus, e falarmos assim, não, o Senhor tem que me dar livramento do inferno, porque, afinal de contas, se puser na balança, eu tenho mais coisas boas do que coisas ruins. Porque a Bíblia diz que aquele que cometer um erro, o critério de Deus, o padrão de Deus é rigorosíssimo. Não pode cometer nenhum erro, seu José. Um só já serve para ir para o inferno. E Jesus Cristo nunca cometeu um pecado. Na cruz ele carregou sobre ele o seu pecado, o meu pecado, os meus erros, os teus erros. E eu, quando refletia sobre isso, pensei em alguns dos meus erros. Meu Deus, que peso para Jesus. E ele carregou os meus, ele carregou os de vocês, ele carregou os de todos os que creram. A Bíblia tem um versículo que mexe com a gente, o versículo é escrito pelo apóstolo Paulo, e ele diz assim: quando vocês não conheciam a Jesus, vocês faziam coisas das quais hoje vocês têm vergonha de se lembrar. Porque Paulo não está sendo um falso moralista, ele não tá querendo ganhar like. Paulo está falando sobre a realidade de cada um de nós. Qual de nós aqui que pode se erguer e falar, nunca fiz nada errado, sempre honrei meu pai e minha mãe, eu sempre fui extremamente honesto em todos os meus negócios. O apóstolo Paulo até chega a esse tipo de conclusão e ele fala, e daí eu lembrei de um dos mandamentos, o 10º, que diz que nós não podemos desejar aquilo que não é nosso. Paulo vai para o interior do ser humano, coisas que só nós conhecemos, e Deus. Paulo ele fala, gente, não pode ter nenhum tipo de desejo que seja errado. E ele diz, quando eu me deparei com o 10º mandamento, eu percebi que eu estava perdido. Porque eu não consigo controlar algumas coisas dentro de mim. E aí, nesse caso, todos nós aqui, sem exceção, somos culpados diante de Deus. Mas a lei exige rigor máximo. Nunca ter pecado. Por isso que Jesus, sem nunca ter pecado, ter sido concebido sem pecado, porque ele nasceu obra de Deus, do Espírito Santo de Deus em Maria. E ele, então, sem nenhum pecado, se oferece, se doa naquela cruz, para que todo aquele que olhar para a cruz e crer nisso, seja salvo. Ah! Ele tomou a minha culpa, a sua, a nossa condenação, o nosso castigo. Nós cantamos um cântico aqui hoje que fala que ele carregou a nossa cruz. Às vezes as pessoas pensam que esse tipo de música ou a Bíblia está falando da cruz, daquela dificuldade que você está atravessando. Não, não. Era a cruz que eu e vocês tínhamos que estar pregados lá. Era para nós estarmos pregados e
ainda ir para o inferno. Vocês percebem que coisa horrível? Além de sermos crucificados, nós iríamos todos para o inferno. Na Bíblia está escrito: não existe um justo sequer. Ele tomou nossa culpa, pagou nossa conta, o escrito das nossas dívidas, diz a Bíblia, está cravado lá na cruz, com Jesus se oferecendo. E a pergunta permanece: mas como é que a gente vai saber que esse sacrifício de Jesus foi suficiente? Como ter certeza? A ressurreição. Se o sacrifício de Cristo não fosse validado por Deus, o Pai, ele não teria ressuscitado. Mas como o sacrifício foi suficiente, o Pai o ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele está com a sua nova vida declarando que o pagamento pelo pecado foi total. A dívida foi quitada. Tanto que quando nós fazemos um negócio, pelo menos mais antigamente, hoje em dia mudou muito, mas antigamente a gente recebia, quando pagava uma conta em um comércio, tudo lá, um carimbo de pago. Eu me lembro, eu era criança, nós morávamos, eu com a minha avó, meu avô, em uma cidade pequena de Minas Gerais, e naquele tempo ainda tinha a tal da caderneta do armazém. Eu acho que é a dona Ruth, mais um ou outro aí que vai lembrar desse negócio. Alguém aqui já teve caderneta? O senhor já teve? Ó, a gente ia no armazém com a caderneta, pegava lá alguns itens, a pessoa marcava. Lá em Minas Gerais, nessa cidadezinha, chamava-se Seu Clarimundo, o dono da venda. Homem rico da cidade. Um homem bom, eu só tenho lembranças boas do Seu Clarimundo. Cabelo já brancos e tudo, mas a gente ia com a caderneta lá e ele anotava. Daí a gente voltava, ele tinha uma cópia lá, a gente voltava com a caderneta, mostrava para os pais. Eu só sei que no final do mês, início do mês, o meu avô ia lá. E aí o Seu Clarimundo somava. E aí o Seu Clarimundo, depois que meu avô pagava, batia um carimbo lá. Pago. E assim sucessivamente. Quando, no tempo do Novo Testamento, as pessoas faziam um negócio e quitavam, igual o meu avô quitava lá o Seu Clarimundo, as pessoas escreviam na nota assim, ó, tetelestai, que é uma palavra grega que significa tá tudo pago, tá tudo quitado. Quando Jesus estava na cruz morrendo, ele grita: está consumado, tetelestai, gritou Jesus, dando seus últimos suspiros de vida. E ao ressuscitar, de fato, está tudo pago. Você não deve mais nada, eu não devo mais nada. E é bom lembrar de uma coisa: não fui eu quem pagou. Não foi você quem pagou. Não é porque você é boa pessoa ou má pessoa. Se você crê, você foi salvo, está tudo pago. É pela graça, igual nós cantamos aqui hoje. Está consumado. A ressurreição é a confirmação divina de que a lei do pecado foi paga totalmente. A dívida foi paga. Não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que a gente participa da Santa Ceia, come do pão, toma do vinho, lembrando, o corpo de Cristo foi oferecido por nós, o sangue foi derramado por nós. Está pago. É por isso que nós temos que ficar alegres com isso. Porque, olha, eu não sei se você sabe, mas você não vai viver mais. Hoje, o seu José disse que a avó, madrinha, tem 106 anos. Gente do céu. A pessoa mais velha que eu conheci em vida tinha 103. Era membro de uma igreja que eu pastoreava. Mas não é muito mais do que 110 que você vai viver também, não. Nós todos compareceremos diante da tal da morte. Queira você sim ou não queira, nós vamos todos morrer. Mas se a dívida sua estiver paga, você vai ter vida eterna. Eu vou ter vida eterna. Ah, mas isso também não é muita vantagem, porque o que não crê em Deus também vai ter. Só porque ele vai para o tal do inferno. Algumas pessoas me perguntam: pastor, como é que é o inferno? Eu não quero nem saber.
Eu quero ir para o céu, quero estar com Jesus, eu quero novos céus e nova terra. E a terceira verdade que eu quero rapidamente passar para vocês hoje acerca da ressurreição é que ela nos dá essa esperança eterna. Nós vamos viver eternamente. Olha, você nem sabe o que é isso, nem eu. A gente nem noção disso tem. A gente tem noção do quê? Ah, comprei um carro, paguei em 60 suaves por ser. Coisa horrorosa, né? A gente ficar 5 anos pagando para o banco 3 automóveis. Mas é assim, a gente tem noção dessas coisas longas assim. Minha casa, pastor, eu financiei em quantos anos? 30, isso mesmo, sabe? É 30, é 25. Mas isso aí é longe para a gente, né? A eternidade, gente, é algo que não tem fim. Nós, pela ressurreição de Cristo, temos essa garantia. Por quê? Porque ele morreu e ressuscitou num novo corpo para sempre. Jesus está vivo. Quando a gente participa da Santa Ceia, nós sabemos que ele se faz presente espiritualmente aqui com a igreja. Nós estamos estudando Apocalipse, Jesus lá para João, ele mostra, eu caminho no meio da minha igreja. E ele está falando de toda a igreja dele. Então Jesus caminha entre nós, Jesus conhece as suas alegrias, as suas conquistas, Jesus conhece a sua tristeza, Jesus conhece a tua dor, a minha dor, ele caminha no meio da igreja. E por estar vivo, isso é a garantia. Está escrito assim na Bíblia, 1 Coríntios 15, 20. Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita. Ora, se ele é o primeiro, nós teremos outros. Qual é o outro fruto? Vitor é um dos frutos da colheita. Pastor Janderson. E assim nós todos que cremos. A morte deixou de ser o fim da história. A morte não assusta o que crê. É claro que ninguém aqui quer morrer. Principalmente na igreja. Se a gente falar assim, você está pronto para a volta de Jesus? Hoje mesmo, meu irmão, tem uns que falam, podia demorar um pouco mais, né, pastor? A gente é tão bobo que gosta dessa vida aqui. E deve ser assim mesmo. Mas a morte não é um ponto final na minha vida e nem na tua. Se você crê em Cristo, ele ressuscitou, ele aprova. O apóstolo Paulo fala, ele apareceu vivo e carne e osso para mais de 500 pessoas ao mesmo tempo. Ó, você consegue fazer um mentir. 2, olha lá, porque 2 já complica. Mas 500, tudo mentir. Não, eu vi ele, peguei, pus a mão, estava vivo mesmo. A ressurreição é real, é verdadeira, e ela é a promessa de Cristo de que ele voltará para buscar o seu povo. A mensagem da Páscoa é simples. Jesus Cristo veio, se fez homem, ele cresceu, ele pregou o evangelho do reino, ele foi para a cruz como uma oferta pelo pecado, ele ressuscitou, está vivo, e ele volta um dia para buscar a igreja dele. Talvez você esteja hoje carregando uma dor terrível, uma situação que você tem tanto desejo de ver ela resolvida. Mas presta atenção, o túmulo está vazio, Jesus está vivo. Se o Pai deu o único filho para te salvar, e esse processo exigiu que ele viesse, se tornasse homem como eu e você, e depois ele fosse para uma cruz, sofresse, derramasse sangue. Agora, o Pai, que tem poder de ressuscitar dos mortos e dar vida eterna, não vai pôr as mãos sobre sua vida e te abençoar nessa sua dificuldade? Você não crê isso? E se você crê, eu quero encerrar esse momento de reflexão colocando minha vida, sua vida, essa dificuldade, seja lá qual for, na presença do Pai, em nome do Filho, esse que está vivo, clamando que ele derrame bênção sobre nós. Ele nos deu o maior. Ele nos deu a vida eterna por meio do Filho.
eu tenho certeza que Deus colocará as mãos sobre sua vida, sobre minha vida, se nós clamarmos algo a Ele nessa noite. Então, eu quero convidar você a orar. Se você tem algo para colocar na presença do Pai, assim, grandioso, que ser humano nenhum pode resolver para você. E eu convido você que tem isso, fique em pé, vamos orar por isso. Se você crê que o Pai pode mudar essa situação, derramar essa bênção na tua vida. Se você não tem, fique tranquilo, pode ficar no seu lugar sem problema nenhum. Mas eu não perderia a oportunidade se eu tivesse algo. Eu tenho, eu já estou em pé, Deus. Vamos pedir àquele que pode todas as coisas. A Bíblia diz que não há impossíveis para Deus. Ah, como Deus é gracioso. Ele nos deu a entrada no reino, a vida eterna. Isso que eu vou pedir e que vocês estão pedindo, eu tenho certeza que as boas mãos de Deus estão estendidas para abençoar. Senhor, te louvamos, te bendizemos pelo fato de existir um plano lá na eternidade para a nossa salvação, envolvendo enviar o teu Filho para fazer tudo que ele fez. E hoje ele está vivo, caminhando no meio da tua igreja, e nós aqui agora, seres humanos frágeis, fragilizados às vezes por alguma situação específica, cada um na sua vida aqui. Meu Deus, o Senhor conhece as nossas dores. O Senhor conhece o nosso íntimo. O Senhor conhece os sonhos que estão alojados na nossa mente e nos nossos corações. Ou talvez as dores. E queremos agora suplicar a tua bênção. Ó Pai, estende tuas mãos que são poderosas. Tu podes trazer à vida aquele que foi para o reino dos mortos. Tu podes transformar a água em vinho. O Senhor pode todas as coisas. Abençoa esta pessoa que está clamando. Abençoa a minha vida, abençoa a vida de meus irmãos. Abençoa-nos, ó meu Deus, como só o Senhor pode fazer. Todos aqui estão pedindo coisas que é necessária a intervenção do Senhor. Derrama poder para a tua honra, para a tua glória que nós te pedimos. E te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.